Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Maurício Guilherme Silva Júnior. Tudo bem com você, Maurício? Tudo ótimo, querido amigo Paulão. Tá tudo bom. É um prazer estar aqui, de verdade. Ah, Pela segunda vez nesse espaço de inteligência, amizade, diversão. É muito bom estar aqui, Paulão. Muito bom mesmo, de exatamente. O verdade. Maurício já até adiantou. Pessoal, professor Maurício participou a primeira vez aqui do podcast Outra Visão em julho de 2020. Já se passaram 5 anos. Exatamente, professor. Foi no dia 13 de julho de 2020. Maurício Olha, foi o quarto entrevistado aqui do podcast Outra Visão. Foi uma das primeiras pessoas a prestigiar esse meu projeto, esse meu trabalho. E agora, passado esses 5 anos, professor Maurício retorna para uma conversa. sensacional. Mas eu queria saber, Maurício, Ah, de qual cidade você está falando? De onde você estou está falando falando da, hoje? estou falando dessa cidade que pode se resumir a duas consoantes: BH, Belíssimo Horizonte. Estou falando aqui da capital mineira, querido De Paulo. Belo Horizonte. Você está aí no seu escritório, tá? Como é que é? Tô aqui no meu escritório. Aqui é o espaço, um dos espaços que eu mais gosto da casa, onde eu fico entre meus livros e o lugar que eu dou aula também, né? Como eu sou professor e a grande parte das aulas voltou ainda bem ao presencial, mas ainda dou muitas aulas online aqui também, exatamente nesse espacinho. Acaba que muitos são os alunos e as alunas que conhecem bem essa visão aqui, que os Exatamente. ouvintes e os espectadores estão podendo assistir agora. Ô Maurício, a sua biblioteca Sim. é composta por quantos mil livros? Olha bem, eu já tem um tempo que eu não faço esse cálculo, porque não são só esses aqui do escritório, né? Assim, esse escritório ele tem livro em todas as partes, mas tem livros em outros espaços também. Tem uma espécie de segundo escritório. Paulão, a última vez que eu fiz o cálculo oficial, tinha cerca de 7.500 livros. Mas esse cálculo oficial já tem muito tempo. Então, hoje eu devo estar próximo dos 9.000. Assim. Já tem uns bons anos que eu não faço esse cálculo. São muitos livros mesmo. Uau. É Então, uma paixão e profissão, né? As duas coisas ao é mesmo tempo. verdade. E você também. Só um detalhe. E você conhece também que tem um colecionador de discos e de vinis e de CDs, que aí é o famoso, é assim, o colecionador é um acumulador que se acha chique, né? Mas você é todo É, organizado. Eu sei que você tem tudo super organizado aí e tal. E, é verdade. Isso né? é verdade também. É. Maurício, eu queria pedir licença para dar um recado aqui para a audiência, que é o seguinte: primeiro, Claro. avisar que este, pessoal, é o episódio 148 do podcast Outra Visão. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, jornalista, produtor e apresentador aqui do podcast Outra Visão. Alguns sabem, né, que eu fiquei um pouco afastado esses últimos 2 meses. Eu perdi o meu pai, tive que parar um pouco com as produções, mas eu estou retomando aqui com essa ótima entrevista que eu vou fazer. Já começamos aqui com o professor Maurício Guilherme da Silva Júnior, que é professor, né? Eu já falei, músico, jornalista, escritor, pesquisador, atleticano mineiro, né? Atleticano mineiro Atleticano Mineiro, e, Galo Mineiro, Galo Mineiro. pitanguiense. Quem nasce Perfeito. em Pitangui é pitanguiense, certo? Perfeito, Paulo. E Isso. aí, o Maurício, recentemente, ele lançou pela editora UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, o livro infantil Miúda. Professor, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa obra que você lançou recentemente, como Claro. é que nasceu esse projeto, há quanto tempo você está dedicado a esse trabalho, e saber também se foi seu primeiro livro nessa área infantil. Eu sei que você tem outras obras também publicadas. O que que você pode contar para mim e para a audiência aqui do podcast Outra Visão? Querido Paulo, antes de responder um pouquinho, né, sobre essa obra, eu queria só dizer uma coisa que eu fiquei emocionado agora, assim, de não só, né, ser a minha segunda vez nesse espaço tão extraordinário que é o podcast Outra Visão, mas de eu ser o primeiro a ser entrevistado, né, depois da
da viagem, da passagem do seu pai. Fiquei bem emocionado com isso, assim, né? E gostaria, então, de dedicar minha presença aqui a ele, né? Assim, Obrigado, obrigado. que eu sei o tanto que ele foi extraordinário nesta vida e o tanto que ele deixou saudade, né? E era alguém que, como a miúda, gostava muito de viajar, né, Paulo? Assim, Exatamente. amava a vida e amava viajar por este mundo todo. Então, claro, outra visão é seu, mas eu mesmo, como entrevistado, estou dedicando a minha participação a ele, Muito com toda obrigado, a minha, Maurício. Muito obrigado. com todo o meu coração e a poesia possível. Olha bem, é o meu primeiro livro infanto-juvenil. Mas eu queria até falar uma coisa sobre isso, assim. É um livro infanto-juvenil porque, claro, assim, tem toda uma ludicidade, tem toda essa ideia de eu tentar comunicar com os pequenos e as pequenas, né? Mas eu gosto sempre de lembrar uma frase maravilhosa do José Paulo Paes, que é um poeta que eu estudei no mestrado, e que é um poeta extraordinário, foi um grande tradutor, uma pessoa que eu admiro demais, assim, sabe? Nunca o conheci pessoalmente, mas admiro a obra e tal. E o José Paulo Paes foi um grande escritor para o público infantil juvenil. Também, além de todas as obras em todas as áreas, como crítico, como poeta, como tradutor, enfim. Ele também se dedicou ao público infantil juvenil. E ele tinha uma frase que é maravilhosa. Ele dizia o seguinte: os meus livros para o público infantil juvenil são para crianças normais e adultos avançados. E eu acho essa frase simplesmente maravilhosa, porque a criança tem um olhar é, virginal para tudo, né? Assim, olha que lindo aquele pássaro, que lindo aquele céu, que lindo aquela coisa mais banal do cotidiano. E, de algum modo, nós vamos nos envelhecendo e a gente vai perdendo esse olhar virginal, né? O que é uma pena, né? Assim, então, eu sempre imaginei muito me basear nesse olhar pronto para as coisas do mundo, né? Assim, então, o primeiro momento em que eu pensei escrever uma obra minha assim, para esse público vem, inclusive, de uma outra relação que eu tive, que é a relação com a comunicação pública das ciências. Grande parte da minha vida foi dedicada também a essa ideia, né, do que muito se chama de divulgação científica, e que, num determinado momento, dentro de um projeto chamado Minas Sua Ciência, a gente imaginou a revista que já existia, impressa, Minas Sua Ciência, a gente também tentou e construiu um projeto muito legal que era Minas Sua Ciência para crianças. E ali nós estudamos muito essa coisa de se aproximar da criança. Qual a linguagem, de que modo a gente poderia conversar sobre ciência com a criança. Isso foi me alimentando, em grande medida, essa vontade de fazer algo nesse campo. E aí, não é o meu primeiro livro, na verdade, para esse público. Agora que eu estou me lembrando, que eu tenho um livro que é fruto de uma série de reportagens para o público infantil falando sobre as profissões. É um livro bem legal, assim. Ele é um livro, ele é um e-book, mas fruto da compilação dessas reportagens que eu escrevi, entrevistando pesquisadores de diversas áreas, do jornalismo, da biologia, da psicologia, para eles falarem o que era aquela profissão e o que era ser um pesquisador naquelas áreas. Então, esse foi minha primeira obra, digamos, pessoal ligada ao público infantil. E aí, em função de todos esses aprendizados, do convívio com pessoas extraordinárias como o Léo Cunha, um grande amigo e um grande escritor, assim, um nome absurdamente consagrado na literatura infanto-juvenil brasileira, né? Um grande tradutor também desse universo. E essa convivência foi me dando uma vontade, sabe, assim, de escrever algo para o público. Eu tenho outras obras, né? Muitas das quais nem foram publicadas para, digamos, para todos os outros públicos que não infanto-juvenil. Tenho muita coisa publicada no território, digamos, científico, acadêmico-científico, né? Livros, a minha tese de doutorado foi publicada, coisas, mas a literatura, ela vai saindo aos poucos. Eu sou muito controlador dessa minha obra, digamos, literária, de verdade. Eu tenho um excesso de autocrítica aí que eu quero perder. A gente vai envelhecendo também, vai se tornando mais criança. Mas a miúda nasce justamente desse movimento. E em 2000, se não me engano, em 2018, eu começo a escrever esse texto, e aí eu termino esse texto. Início de 2019 ou fim de 2018. Aí não vou lembrar com precisão. E aí, mais ou menos em meados de 2019, a editora UFMG abre um edital
para que as pessoas concorressem com seus textos de comunicação pública das ciências para o público infanto-juvenil. E Miúda é um texto muito poético, mas, ao mesmo tempo, fala de várias dimensões do universo do conhecimento. Como é uma viagem dessa personagem misteriosa, que eu não quero falar quem é, porque senão, né, eu acabo matando a própria obra, assim. Ela só se revela, né, Paulo, na última página. Então, eu não vou dizer quem é a Miúda exatamente. Mas ela navega por rios, ela passa por diversos espaços, ela tem contato com os seres humanos, enfim. Há uma série de áreas do conhecimento. Eu falei, eu vou escrever a Miúda ali, né? E aí escrevi meu texto e passei nesse edital. Fui um dos aprovados em dezembro de 2019. Ao longo desse período veio a pandemia, veio aquela coisa toda e tal. Isso para o selo infantil né, infanto-juvenil da editora UFMG, que se chama Estraladabão. É muito bonitinho o nome desse selo, que é o selo infantil da editora UFMG. E aí, nesse passar dos anos, até que em 2022, se não me engano, começou oficialmente o preparo. Aí Tá. eu pude dar uma olhada, a pedido da editora UFMG, eu pude dar uma olhada. Olha, esses foram os ilustradores que já trabalharam conosco. Dá uma olhada e vê se você indica alguém que você acha que é muito o que você gostaria que fosse apegado, que pode, né, compreender a poética do texto de Miúda. E aí eu chego no Bruno Assis Fonseca, que de cara eu falei assim, não, eu quero essa poética, essa coisa imagética, essa delicadeza de um tipo né, de visualidade, de imagética mais poética, mais etérea. E aí a coisa se constrói. Aí, né, nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, aí foram os processos naturais de edição de um livro. Mas tudo começa mesmo, se a gente for pensar, na escrita desse livro em 2018. E aí eu passo no edital em 2019 e a coisa acontece. Aí ela segue, assim como a Miúda, ela segue o fluxo ali das correntezas do processo editorial e teve esse encontro maravilhoso, que fui eu com o Bruno, e aí a coisa aconteceu. Ah, legal. Maurício, eu vou pedir licença para compartilhar aqui com a audiência Ó, algumas páginas do livro que eu tenho aqui, pessoal. Eu fui no evento de lançamento. Eu fui no evento de lançamento, eu cheguei lá no evento de lançamento, já tinha esgotado. Esgotado. Aí, claro que eu encomendei o meu, recebi autografado aqui, entendeu? Eu tenho o meu livro. um prazer. Mas eu quero compartilhar algumas páginas aqui, e aí eu vou te perguntando algumas coisas sobre o livro, porque é o seguinte, a impressão maravilhosa, a impressão tá incrível, e o que chama muita atenção somado ao seu texto é, de fato, a ilustração é um negócio Nossa. impressionante. Você está vendo aí, Maurício? Você está conseguindo visualizar? Tô sim. Tá. Tô Então, visualizando aqui. vou Muito primeiro bem. aqui na capa, pessoal. Vamos colocar aqui de uma forma aqui que fique aqui a capa. Aí vai falando, Maurício. Então, 2000, eu acho interessante Sim, te perguntar exatamente assim sobre esse processo certo. de construção de uma obra, né? Porque eu tenho aqui o Claro. livro em mãos, né? Mas como você falou, poxa, foi lá em 2018, 2019, você fez um texto, você enxergou essa obra. Você enxergou essa obra Sim, há muito tempo e foi trilhando até conseguir publicá-la. claro, Conta um pouquinho aí desse casamento entre o claro. escritor e o ilustrador, que de fato realmente ficou muito bonito. Parece uma aquarela, né? Como é que é, Sim, Maurício? ele usa da técnica de aquarela. Olha bem, o Paulão, essa relação entre o escritor e o ilustrador é uma relação maravilhosa. Assim, é muito encantador o modo como essa coisa ela acontece. Esse processo, inclusive, o Bruno mesmo fala assim que a gente precisava ah, falar disso de algum modo, sabe assim? A gente vai ver se em algum momento a gente discute. E isso, falando para as pessoas como é esse processo.
Eu já ouvia, né, antes de me lançar o meu próprio livro Infanto-Juvenil, eu já acompanhava algumas coisas do meu querido amigo que eu disse, Léo Cunha, o modo como essa relação se dá com os ilustradores e ilustradoras, né? É muito bonito, assim. No caso do Bruno, ele é um ilustrador português, então ainda tem ele é nascido em Portugal, ainda tem essa proximidade de culturas, de modos de ver, de modos de compreender, que foi maravilhosa, assim. E foi uma espécie de encantamento de via dupla, sabe assim? Perceba o que o Bruno consegue, né, com as imagens. É impressionante, assim. É tudo muito belo. E ele vai usar não só a técnica, isso ele pode falar melhor, mas ele vai usar a técnica de aquarela de modo maior, mas tem outras técnicas específicas que são incríveis, assim, que eu não vou arriscar dizer aqui delas, porque eu vou falar besteira. Mas dentro do universo da aquarela, ele vai usar outras técnicas também, de modo a tornar tudo muito poético, tudo muito, né, assim, né, não é a figurativista apenas, também tem toda uma elaboração assim muito propícia a essa lógica de uma etereidade poética mesmo. Mas olha que desafio, como que esse desafio começa? Eu falo, olha, o Brunão, tem uma questão, eu acho que são duas questões que eu acho que são fundamentais. Eu acho que o texto ele busca falar de coisas da vida de forma absurdamente poética. Então, eu acho que essa poética ela precisa surgir também no universo da ilustração, né? E isso, claro, assim, ficou absurdamente bem construído. Agora, tinha um outro desafio para ele que é impressionante. O Miúda é um livro de mistério. Você sabe, Paulones, né, que essa personagem ela só vai se revelar na última página do livro, que a gente nem vai mostrar, né, Que eu Paulo? não vou Ou mostrar, seja, exatamente. Calma. então, essa não pode. Isso. Essa não pode ser. Mas olha que dificuldade para o ilustrador. Ele tinha que construir vestígios de quem é a miúda sem revelar a miúda. Então, assim, e o miúda é construído na primeira pessoa. Você pode ver nessa página, por exemplo, ela está dizendo: beijei bochecha de gente trabalhadora. Ou seja, é uma personagem que fala tudo em primeira pessoa, conta parte de suas aventuras, de suas histórias, mas só vai se revelar é, ela própria dizendo quem é na última página. Então, assim, esse processo foi todo muito bonito. Como que ele se constrói, né? É, o Bruno foi tentando construir a partir de trechos, né, de partes da história. Então, ele ia enviando, olha, já fiz essa e aquela página. Paulo, Hum. assim, vou dizendo que, assim, que a cada e-mail que eu recebia com as propostas, assim, era um reencantamento, né? A beleza da literatura infanto-juvenil, desse jogo entre construção imagética e construção verbal, né? E escrita em si, é justamente essa relação riquíssima, assim, em que algo que foi dito passa com a imagem, ela vai se unir a essa imagem de modo a ampliar ainda mais as significações e as possibilidades de sensação dos leitores e das leituras, nesse caso, todos os pequenos, né? Ou que vão ler ou que vão ouvir, né? Porque os livros infantos juvenis, isso é muito bonito também. Tem uma parte que ela vem da oralidade, que é quando a criança ainda não sabe ler e que os pais vão ler para ela, que os tios, que os irmãos mais velhos, quem sejam aqueles que vão ler para a criança, é muito bonito. Então, assim, a imagética nesse sentido, olha que lindo. Se for uma criança menor, ela vai ver a imagem, nesse caso que o Bruno magistralmente construiu, mas ao mesmo tempo ela vai ouvir aquela história. Então tem aí, nesse caso, inclusive, ainda um misto de oralidade, de história oral com imagem. Então, assim, é muito fantástico esse processo de construção. Para o autor do texto, que é o meu caso, é quase como se eu tivesse percebendo um novo livro a partir de cada uma das imagens que eu recebia do Bruno. E então foi um casamento poético, assim, eu digo, narrativo, imagético que deu muito certo. Foi muito legal ter conhecido o Bruno e a gente ter construído essa poética verbo-visual muito própria, sabe? Mas esse processo todo era muito bonito, Paulo. Não, e é legal demais. Ó, eu mostrei algumas imagens aqui, pessoal. Não vou mostrar mais, não vou dar spoiler. Já dei aqui um pouco de spoiler, mas deixa, Nada de spoiler, tá ótimo.
já Só está. não pode a última página, né, Paulo? Não, Só a a última última página página. não. Eu pessoalmente gostei Ah, de todas as ilustrações, mas claro que me chamou essa aqui, em especial do Girassol, realmente quando, como leitor ali folheando, puf, dá um impacto, né? Porque tem uma mudança de cores e essa imagem das lavouras de girassol, né? Ela é muito impactante, né? Essa imagem em quadros também, não só na aquarela, mas quando a gente vê fotos de girassóis, é engraçado, né? é, Assim, é uma flor que nos chama muita atenção, até por esse significado mesmo, né? Assim, de ser uma espécie de sol na flora, né? Essa página realmente é magnífica, assim. e só mais uma pergunta sobre a ilustração. Claro. Ela foi feita de maneira em tela, né? Ou é tudo digital? Só essa dúvida. Não, não, isso é demais. Olha bem. Inclusive, o Bruno tá vendo a possibilidade de fazer uma exposição com as aquarelas que foram para a Miúda. Na verdade, são aquarelas gigantescas. Elas são muito grandes. Ele faz a aquarela gigantesca, que eu digo, não é do tamanho, né? Porque o livro tem esse tamanho, né, Paulo? Sim, O livro tem sim. esse tamanho. Imagina uma aquarela, na verdade, desse tamanho. Então, essas aquarelas são quase quadros, assim, Uau. isso. É que cada uma dessas duplas páginas compõe uma aquarela muito grande. A ideia, a gente está olhando isso, e o Bruno está olhando isso, é que, inclusive, isso gere uma exposição com as imagens que foram construídas para a miúda. E É, aí, a partir dessa aquarela, ele faz o escaneamento e aí entra o processo de digitalização. Mas todas essas imagens foram feitas na aquarela tradicional. eu pergunto isso, Maurício, porque hoje, né, a Sim, gente vive num ambiente tão digital e tantas coisas que, assim, né, claro, claro. claro, é maravilhoso saber que são obras originais, obras analógicas, né, que são, não, Exatamente. não sei nem como dizer, se está certo dizer analógicas, mas são obras Claro, originais, elas existem, né, e o próprio artista trabalhou com os materiais e tudo. Mas claro, que, né, hoje em dia, com tanta tecnologia aí aplicada, inclusive na área da ilustração, é evidente claro. que, né, eu tinha essa dúvida, e aí eu também já tinha pensado nisso, porque eu falei, bom, se forem assim, telas mesmo, será que o Maurício já tem na casa dele lá uma dessas telas? Eu já tinha até meio pensado nisso também. Olha bem, não tem não. Acho que o Brunão vai agora contar com um pedido meu, aí, depois dessa sua ideia. Eu Olha não lá, tenho Bruno, não. olha lá, olha Ó, lá, ó, ó, olha lá, ó. já tá. Acho que agora a tendência dele perder uma dessas aquarelas é grande. Né, mas De ela se transferir de casa, viu, Paulo? Eu adorei a ideia. não, muito legal. E a aquarela é uma técnica muito Nossa, bonita, né? E maravilhoso. muito acessível também, né? Eu digo isso porque na minha casa, a minha filha, minha mãe adora aquarela, tudo. Então, assim, e ninguém é artista, assim, mas Não, são. e convenhamos, né? Assim, o princípio da aquarela é muito bonito, né? Assim, você tem a tinta, a hora que você coloca a água nela, a coisa se desvanece e é a partir dessa quantidade de água, da intensidade da água, você vai dando as formas. Então, assim, um azul, por exemplo, de acordo com o tanto de água que você vai, e claro, com o modo como você vai, as ondas vão se construindo. Cara, isso é bonito demais, né? é, É muito bonito. Ó, então, sobre o livro Miúda, para a gente também fazer uma prestação de serviço aqui para a audiência. Maurício, quem quiser adquirir o livro, eu comprei lá diretamente na livraria, onde foi o lançamento do livro, que eu agora me esqueci o nome da livraria, mas quem estiver em outros estados, até em outro país, enfim, que aqui a nossa audiência é all over the world, aí, os nossos amigos lá no Canadá, Sensacional. nos Estados Unidos, enfim, em vários países. Como é que é? A pessoa quer falar, não, adorei, eu quero o livro Miúda do Maurício. Como é que faz? Olha, em BH, em Belo Horizonte, a livraria Aginipapo, as pessoas que estiverem em Belo Horizonte, só ir na Genipapo, que é uma livraria sensacional também, aconchegante, ou na livraria da editora UFMG, no próprio campus Pampulha da UFMG. Então, nessas Uhum. duas editoras,
uma na Savassi, que é a Genipapo, né, que tem essa parceria com a editora UFMG, e a outra, né, na própria editora UFMG, lá, lá no Campus Na Pampulha. Pampulha. É, isso. Agora, para outras pessoas que estão em outras cidades, ou como você disse, em outros países, no site da editora UFMG. Tá. Né? Entra no site da editora UFMG, vai encontrar ali o selo, né? O site específico do selo Estralada Bom, e aí é só procurar o livro. Tá, então, pessoal, eu me comprometo a colocar na descrição deste episódio, aqui embaixo, ó, você Que pode ir lá, maravilha. o link da editora UFMG com acesso ao livro e também os endereços das livrarias. Aí, Maurício, é o seguinte, eu sei que você é um profissional multitalentoso, multimídia, multitarefas. E esse projeto você iniciou lá em 2018 e está, vamos dizer, entregando aqui para o público agora em 2024. Quero saber quais são os seus outros projetos que estão aí na gaveta, pronto para lançar, o que que você tem na gaveta para lançar que pode comunicar. E também, se quiser dar um furo aqui, também pode, entendeu? Nós Claro, gostamos. E se está que maravilha. trabalhando em alguma coisa agora para o futuro, que quer falar, como é que é, Maurício? Paulo, tem muitas coisas. É legal isso, porque é bom até que a gente faz uma arqueologia. Eu vou tentar lembrar aqui algumas coisas, porque são muitas, assim, de verdade. É o seguinte, como eu disse, eu fiz mestrado e doutorado na literatura, né? Assim, eu sou de formação e tenho pós-doutorado na comunicação, mas a meiuca e o mestrado e doutorado são na literatura, né? No mestrado estudei poesia, que eu já citei aqui o José Paulo Paes, e no doutorado estudei crônicas de Carlos Heitor Coni, ou seja, olha que coisa curiosa. É, Quando a gente estuda literatura, você acaba ganhando uma espécie de autocrítica até meio absurda, sabe? Que agora eu quero perder com o passar dos anos mesmo, sabe? Assim, eu acho que tem muito de ego, de vaidade na não publicação também, sabe? Então, nesse sentido, há coisas que já estão construídas há algum tempo. Eu tenho dois livros de poemas, aí para os públicos, não necessariamente infanto-juvenis, são para todos os públicos. Um que se chama Ao Mar e o outro que se chama Sinfonia de Espelhos. Esses livros estão prontinhos. Olha. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles vão chegar até as pessoas. Do ponto de vista acadêmico, digamos, Uhum. e depois eu quero falar desse universo infanto-juvenil de novo. Do ponto de vista acadêmico, são muitas coisas, Paulo, acadêmico e jornalístico. Eu fui assessor da UFMG por 10 anos e depois trabalhei 10 anos, como eu disse aqui, no projeto Minas para Ciência, também com comunicação pública das ciências, durante outros 10 anos. Então, são 20 anos dedicados à comunicação pública da ciência. Nesse período, eu entrevistei muita gente legal do universo da ciência. Vou só citar alguns nomes aqui. Humberto Maturana, Edgar Morin, aqui no Brasil, Renato Janine Ribeiro, muitos cientistas, Milton Santos, aquele que para muitos foi um dos maiores pesquisadores né, das ciências brasileiras. Enfim, muita gente legal, Sim, sim. muita gente legal. Eu tenho muita vontade de publicar um livro ou com parte dessas reportagens, são muitas, são, sei lá, 300 reportagens, fazer uma seleção e publicar parte dessas reportagens, assim, principalmente aquelas ligadas a temáticas atemporais, sabe, assim, no universo da pesquisa ligada às artes, ligada às ciências humanas, mas também às ciências biológicas, físicas e por aí vai. Eu trabalho e trabalhei muitos anos também, não diretamente em um jornal, que seja, mas sempre fui colaborador da Rádio Confidência, do Jornal Tempo, como crítico de música. Então, eu tenho essas críticas de músicas, eu É. quero muito gerar um livro a partir daí. Ou seja, no período do projeto Minas Sua Ciência, eu escrevi um livro de contos e esse foi publicado ao longo do tempo num projeto que a gente tinha, de projetos especiais, nas páginas do site, do portal do projeto Minas Paciência, que era vinculado ao UAI. E esse livro está prontinho também. É um Ah, livro de contos
Isso para os públicos todos, os outros. Não é um livro infanto-juvenil, não. Um livro de contos com temáticas científicas. Então, esse livro está prontinho também. Uns dias aí de publicar. Mas, para finalizar, ou seja, veja que os projetos são Aham. muitos, né? Já tem um novo livro de poema em andamento, que vai sendo construído aos poucos. Mas tem um outro projeto também para o público infanto-juvenil, que não tem um título ainda, mas é uma espécie de livro que vai falar não sobre as ocupações, ou seja, sobre as profissões, mas sobre as desocupações. O que que, sem dar spoiler, mas o que que é a brincadeira? Esse livro já está mais ou menos, metade dele já está sendo construído. Ele é um livro mais longo do que o Miúda, mas já até comecei a conversar com o Brunão, se ele se interessa também e tal. Vamos imaginar profissões que não são muito imaginadas, não são muito esperadas, tá? Você falou, né, de mim como colecionador, né? Eu tenho uma coleção muito particular, que é uma coleção de infinitos. Literalmente, se eu vejo alguma coisa, um barbante, o que seja, no símbolo do infinito, eu tiro foto. Com essa brincadeira, ao longo dos anos, eu tenho perto de 200 infinitos registrados em fotos, com barbantes, com coisas as mais diversas. Eu brinco, costumo dizer que eu sou um colecionador de infinitos. Imagine uma profissão como essa. Ele trabalha com o quê? Hum. Numa sociedade capitalista, nos pergunta muito o que que a pessoa faz. E aí, vamos imaginar que a pessoa fale, não, ele tem uma profissão muito interessante. Ele é um colecionador profissional de infinitos. O meu livro vai se basear nesse tipo de, digamos, desocupação, e não necessariamente uma ocupação. Não vai ter lá o colecionador profissional de infinitos, isso foi só um exemplo, mas tem Sim. profissões tão malucas ou tão divertidas quanto. Então, esse é um novo projeto infanto-juvenil que já está na metade, ele já está bem encaminhado. E é o famoso disruptivo, profissões disruptivas, é isso, Profissões, Maurício? diz tudo, né? Disruptiva, diz qualquer coisa que você quiser. Ó, então eu tô Exatamente. percebendo, Maurício, que a sua É. gaveta tá cheia aí de livros prontos e de coisas acontecendo e a sua cabeça é, Paulão, tá, tá. criando. Pessoal, importante eu dizer assim que eu chamo o Maurício de professor por várias razões. Primeiro, porque ele de fato é um professor com mestrado, doutorado, toda a parte acadêmica maravilhosa. Mas ele é professor universitário e eu já tive a oportunidade de, mais de 10 vezes, né, professor, de Nossa, que participar em maravilha, Paulão, sala de isso, é verdade. aula com os alunos do Maurício, dos cursos de jornalismo, publicidade, comunicação social, de contar um pouquinho da minha história, né, Maurício? Então, assim, Ó, eu chamo ele encontros de maravilhosos. professor, porque de fato é meu professor, porque eu aprendo muito com ele, é um grande amigo também, pessoal. E acaba que fica um apelido carinhoso, assim, né? Exatamente, Porque é isso, você, porque eu aprendo, se você aprende comigo, eu aprendo o dobro com você. Mas eu pego, claro, como esse apelido carinhoso que virou. Né? Igual aqui, quem espera que eu vá chamar o Paulão de Paulo Cunha? Eu vou te explicar uma coisa. Vai esperar muito, né, Paulão? exatamente. Eu estou me segurando para evitar o Paulones aqui, mas tem hora que eu Ah, não consigo me segurar. pode falar. Aqui é outra visão, não tem. Mas eu queria dizer que esses encontros nossos em sala de aula, eles são encontros maravilhosos para nós dois, né, Paulo? Assim, não só para a gente discutir o que quer que seja a comunicação integrada, seja o jornalismo, você já foi nas salas de aula por diversos motivos, mas o tanto que a gente se renova com os alunos e com as alunas também, né? Tanto que eles nos instigam a coisas novas, então o tanto que a gente aprende com eles também, né, Paulão? É, Esses não, encontros eu acho que foram mais de 10. Eu acho que foram mais de eu 10 acho que vezes que a gente já. foram mais de 10. Eu tenho fotos de todos os encontros e eu falo isso também, Maurício, porque é o seguinte. Eu tenho essa experiência pontual de retornar à sala de aula uma, duas vezes por ano com você. Mas você está na sala de aula quase que diariamente, né? Há 20 E anos. Há há 20 anos. 20 anos. Em fevereiro de 2025, completam-se 2 décadas do, do, Nossa, do, do professor o de sala de aula. professor, Em é. Uau. fevereiro, em fevereiro de 2025, estreiei como professor, especificamente em fevereiro de 2025.
Então, eu estou há poucos meses de completar 2 décadas de sala de aula. Em fevereiro Exatamente. de É, é, 2005, sempre né? como professor universitário, né? Sempre como professor universitário. Isso, em fevereiro de 2025. Completam-se 2 décadas. Nossa. Então, e aí assim, aí eu observo você, né? Conhecendo também pessoalmente, conhecendo seu trabalho, aí eu observo esse contato que você tem nesses últimos, ao longo desses 20 anos com essa geração aí passando pelos cursos, né, de comunicação, isso também vai te trazendo Nossa, insights para os seus projetos, para suas coisas. Como é claro, que é isso? Como é que é claro. essa relação? Nossa, essa relação é maravilhosa. E a Polly, minha esposa, nós não temos filhos, né? E é meio que uma programação, a ideia é a gente não terá filhos. Isso foi meio que nós viajamos muito, a gente adora viajar, enfim, é uma questão. A gente adora criança, eu adoro, só que nós não tivemos filhos. É, eu costumo dizer que em sala de aula eu exerço essa possibilidade de, de me renovar por meio desses seres humanos extraordinários que estão aprendendo e ao mesmo tempo me ensinando tanto em sala de aula. E é interessante uma coisa, que é o seguinte, os estudantes, eles vão ter sempre mais ou menos a mesma idade de média geral. Eu não, eu vou envelhecendo, ou seja, quando eu comecei a dar aula, eu era 20 anos mais novo. Os estudantes tinham a mesma idade que eles tinham ontem, ou anteontem, ou amanhã, eles terão a mesma idade. Então, assim, eu vou envelhecendo, mas olha que belo. Esse aprendizado se dará sempre com pessoas mais ou menos da mesma faixa etária. Porque em todas as outras, os outros convívios, com amigos, a gente costuma conviver com pessoas da mesma idade, né, Paulo? Nós Uhum, dois, por uhum. exemplo, temos, acho que, se não a mesma, uma diferença mínima, né? Sim, sim. De idade. Ou É a seja, mesma em sala de geração, aula, né? isso. Mas em sala de aula eu me renovo permanentemente. No que diga respeito ao modo como eles lidam com o que sejam aqueles ensinamentos, assim, o que é o jornalismo hoje, o que é a publicidade, o que é a comunicação, o que é a literatura, enfim, todos esses campos com os quais eu lido. Com as tecnologias, é incrível, né? Assim, eu sou professor de comunicação e de literatura também, mas ao mesmo tempo, claro que não é a mesma habilidade, né? A gente está falando de nativos digitais. Então é incrível assim essa parceria também em alguns momentos de eu aprender muito com eles, essa dinâmica e ao mesmo tempo chamá-los, por exemplo, às narrativas tradicionais. É, é. É fantástico. É um aprendizado, é uma relação assim muito boa e muito dialógica e enriquecedora para os dois lados, assim, para os dois Ô, caminhos, assim. Maurício, os seus É, é, alunos que é assistirem fantástico. esse episódio, pessoal, vocês não podem deixar de assistir esse episódio com o seu professor aí, professor Maurício. Ó, ele sabe o que que é isso aqui, Maurício? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui atrás de mim, está vendo? Aqui, ó. Ó, Claro que eu ó, estou vendo. Exatamente. ó, ó. Paulo, que linda essa máquina de escrever, hein? Que coisa mais maravilhosa essa aí. Ela é Então, linda eu demais. coloquei ela agora aqui nessa, como decoração aqui desse quinto ano do podcast de Outra Visão, que é moderno, que é digital, mas também é essência analógica. Aqui, ó, Claro, a gente tem essa essência. claro. Aqui, ó, só no. Linda, mas linda essa máquina de escrever. Porque você, quando fez o curso de jornalismo como aluno e ao longo da sua trajetória, Nossa Senhora. ainda usou muito a máquina, como eu. Não, olha bem, eu digito sem olhar para o teclado, né? Por quê? Porque eu fiz datilografia. E- Eu fiz datilografia. Eu terminei o curso de datilografia. A transição para o teclado, né? Para a ideia de digitalização, ela se deu de forma natural. É, Mas eu aprendi mesmo a digitar sem olhar para o teclado no ASDFG, assim, tradicional, né? é, Numa máquina convencional. E quando eu entrei, em 1995, no meu primeiro período, lá na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, né, no curso de comunicação, no momento que eu entro, um dos primeiros laboratórios onde eu entrei, eu me lembro direitinho dessa cena. Eles estavam retirando as máquinas e colocando a primeira geração de computadores, que, se não me engano, eram computadores XT, que tinha uma. É até engraçado, né? Assim, hoje, um celular comum tem 256 GB de é. capacidade. Esses computadores tinham alguns megas.
de Olha. capacidade. É impressionante isso, né, Paulo? É E impressionante. era só Mas eu praticamente vi para essa digitar, né? transição, Era só para texto, só para praticamente, né? digitar, só para texto. Mas eu vi essa transição visual, eu presenciei essa cena. Eu não cheguei a digitar em máquinas no laboratório da universidade, mas eu vi eles retirarem essas máquinas e colocarem Ah, os mas é que primeiros PCs eu lá na minha XT. faculdade, lá na FIAN, em 96, era que não tava tão moderno que nem o FMG, era tudo essa máquina aqui, Maurício, só Você máquina chegou de a pegar a escrever. máquina em 95? Ah, não, mas é que tá. Deve ter sido 96 também, porque o primeiro ano na UFMG é todo teórico. Eu não fui para laboratório. Ah, Então, isso bom. deve ter sido também ou no primeiro ou no segundo semestre de 96. Você tem razão, Paulo, você tem razão. Ó, lá É na isso. FIAN a gente foi chegar na máquina, no computador, só no, acho que no terceiro, quarto ano em algumas matérias, em algumas salas. Olha, incrível. Mas muita máquina de Incrível, incrível. escrever. Eu também tive a oportunidade de fazer o curso de digitação na máquina de escrever e antes de entrar na faculdade, então aí não foi uma dificuldade. Mas assim, é mais para ilustrar Exatamente. aqui na nossa conversa, né? Mostrar para a galera, Lindo. os alunos do Maurício, e colegas, né? Alunos e colegas Claro, jornalistas, claro. comunicadores, né? Aqui, ó, que a gente valoriza o novo e também não esquece do que passou já, de tão bonito que é, de Jamais. moderno e tal, né? De tão. Maurício, eu vou caminhando aqui para o final, Sim. adorando aqui nosso Ah, papo bem prazer. descontraído, porque assim, assunto é o que não falta. Eu poderia entrar aqui De no jeito mundo nenhum. da música, que o Maurício, meu, é um pianista de primeira linha. Eu já sentei na casa dele lá e a gente ficou cantando música e ele Oh, tocando delícia. piano, tudo maravilhoso. Precisamos fazer novamente. A gente fez Com certeza. uma noite da Um Rita Lee, sarau. um sarau. Ah, que demais, é Você verdade. lembra? Sarau. Da Rita Lee. Lembro demais. Qualquer música, o Maurício ia lá, tinha o songbook, É né? E isso, a aí, ideia é essa. então eu A ideia é poderia. uma roda de canções, né, Paulo? Vocês vão pedindo e eu vou tocando o piano e a gente vai cantando. A ideia é É, essa mesmo. nossa, isso é uma delícia, Isso. viu? Isso é uma experiência muito legal, assim, saber tocar um instrumento, né? Maurício, o que eu acho muito bacana na sua história, na sua carreira, que você já fez tantas coisas, já desenvolveu tantas competências e tem ainda uma carreira ainda tão longa pela frente que você é um garoto, você é um garotão aí. Ah, somos, né, Paulo? Tomara, tomara. É Somos, isso, mas assim, é. sinceramente, cada vez mais sem pressa, né? Isso é que é bom. E nesse aspecto, aquilo que eu te falei, assim, a autocrítica tem alguns momentos que ela é absurdamente prejudicial. Eu agora quero me libertando, assim. Eu estou brincando muito aqui com a Polly e com alguns amigos que a miúda meio que me salvou disso. É assim, não, por que que a gente não pode se mostrar também literariamente? Por que que a gente não pode chegar até o outro por meio da É. poesia, do que seja, né? Assim, Mas esse rigor não nos leva a nada. Claro que a gente não quer colocar qualquer coisa no mundo, não é essa a ideia, óbvio. Mas é isso, assim, que esses projetos, de todos nós, seus, meus, de tanta gente, que eles vão se concretizando. A gente tem que construir nossas narrativas, né, diversas, assim, eu acho importante. E algo legal que você falou. A gente já escreve, já se expõe o tempo todo nos universos digitais, que são muito importantes também, são muito legais, que o diga esse momento, de a gente poder levar isso. esse papo aqui, né, por meio das tecnologias digitais. Mas é tão bom também a gente concretizar, por exemplo, num livro, sabe assim? Num espetáculo teatral que a pessoa está diante. Você citou o piano, quando eu posso tocar piano para as pessoas, todo mundo presencialmente, estando ali, a gente podendo cantar junto. Então, cada vez mais eu quero isso. E é o que você falou. Somos todos novos. Vamos seguir com nossos projetos, né, Paulo? Mas é. Ô Maurício, e sobre essa sua. Você acaba então se sentindo. Não fica à vontade em lançar esses trabalhos que você já tem consolidado e pronto na gaveta por uma questão pessoal, assim, de tipo, putz, eu acho que as pessoas não vão gostar, ou eu acho que não tá no nível que. Porque assim, eu digo como uma pessoa que te conhece e eu sei que tanta gente conhece seu trabalho, que partindo de você, as pessoas já têm uma abertura muito grande para gostar e aprovar. Não vão. Eu digo isso assim, até como uma forma de incentivo, né? De tipo, meu, Claro, publica, nossa, sabe? Eu acho que. claro, claro, que claro.
claro, que se você já publicou um tantão de coisas que eu sei, mas não deixa se pegar por Você esse tem toda a razão, sentimento. Paulão. Claro. Não, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras agora que eu achei lindas. Mas é isso, não quero mais ser pego por esse bichinho estranho do rigor, sabe? Assim, um autorrigor que quase se transforma em autocensura. Que besteira é essa? É, Nós temos, a gente só pode publicar quando a gente for Drummond ou Cecília Meirelles ou Clarice Lispector. Nós não somos. Portanto, não seja pretensioso a ponto de você ser o que você não é. Mostre a sua literatura para o mundo, mas a miúda está me mostrando muito isso, viu? Assim, é uma personagem que eu criei num dia, no encantamento pelo mundo mesmo, em função desse contato com as crianças por meio desse projeto de comunicação pública da ciência, que está me ensinando muito. Legal isso, Paulo. Assim, o tanto que a sua própria obra ela passa a te ensinar coisas também. Isso é muito legal. Ah, isso aí. Então, Maurício, audiência, eu quero agradecer, Maurício, você muito pela confiança, mais uma vez, em participar aqui do podcast Outra Visão, pelo carinho em prestigiar este meu projeto, esse meu trabalho, desde o início, há 5 anos, e certamente você retornará aqui várias vezes para me contar sobre os futuros lançamentos, né? Isso aí, ó, já pode anotar na agenda aí, Que entendeu? maravilha. Já avisa o pessoal da assessoria aí, entendeu? Que tem que ter a minha entrevista. Também quero Paulão, agradecer. eu só queria. Não, Ah, só um segundo, eu só queria agradecer demais esse espaço. É uma honra estar aqui. A gente se sente muito natural. Você é uma pessoa que não só apresenta magnificamente bem esse programa e tudo que você faz também, mas eu me sinto muito bem de estar aqui. Desculpe te interromper. mas é para se sentir super à vontade mesmo, e pode interromper. Mas eu quero também agradecer, Maurício, a você e a toda a audiência que acompanhou até aqui esse episódio, a toda a audiência que prestigia o podcast Outra Visão, seja em um episódio, em vários episódios, lá no início ou agora. Agradecer também aos que tiveram paciência de aguardar esse meu retorno, né, às gravações. Claro. Enfim. Agradecer a todos aí, porque passei por um momento difícil, e estamos seguindo a vida, né? Com outra visão. Meu pai, como eu falei, né? Foi uma pessoa que sempre prestigiou meu trabalho, me apoiou muito. Era a nossa audiência aqui, está aqui na audiência aqui, vendo e ouvindo a Tá gente na audiência aqui, e com certeza. iluminando, iluminando lá de cima. Então, Maurício, para fechar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um Certo. recado final, uma mensagem para os nossos ouvintes e audiência, um pensamento, uma reflexão, enfim, alguma mensagem que a gente possa encerrar essa nossa boa conversa hoje. Olha bem, para as pessoas que me conhecem, eu não vou deixar uma mensagem que seja nada nova. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto demais de uma frase, que é, na verdade, um conceito de poesia, de um escritor, de um poeta muito interessante, que é o Manuel de Barros, já saudoso, mas que ele tinha uma definição de poesia que é a seguinte: poesia é voar fora da asa. Eu acho isso de uma beleza, sabe? Imagine o que é um voo fora da asa. Imagine o nível de liberdade a que o poeta se refere. Então, só poderia dizer que todos vocês, nossas ouvintes, nossas espectadoras, nossos ouvintes, nossos espectadores, voem fora da asa. É o máximo grau de liberdade que a gente pode ter. E que vivam essa poesia desse voo fora da asa extraordinário que todos nós podemos. Ah, decolagem autorizada! Maurício, um abração para você! Abração, meu querido amigo. Tchau!